Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo de número 22. São apenas os primeiros versículos, 4 deles, que nós vamos fazer menção nesta noite. Uma alegria poder estarmos diante da palavra de Deus, aonde nós temos nela o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu diria ainda, nela nós temos o nosso baluarte. É sempre bom lermos a palavra de Deus, principalmente num culto como este. Culto de oração e culto da palavra. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus, que nos diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali, ou para com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba. Guarde bem essa fala aqui. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-nos perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias em que Davi esteve no lugar forte. E você diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Nosso tema: o que vale mais, carregar uma dor ou carregar um sonho? Repita assim após mim: o que vale mais, carregar uma dor ou carregar um sonho? Hoje, eu pegando essa Bíblia, que é uma Bíblia, eu digo um pouco velha, um pouco mais antiga, uma Bíblia minha, e eu me deparei quando eu peguei ela ali em cima da mesa, eu peguei ela, a mesa do escritório, e eu me deparei com essa passagem bíblica. E Deus já começou a falar comigo. Eu já preguei várias vezes nesse texto sobre diversos temas. E Deus me deu algo novo. Eu abri assim e Deus me mostrou algo novo, uma dimensão nova. E eu fiquei maravilhado com aquilo que Deus me deu. Inclusive, esse tema: o que vale mais, carregar uma dor ou carregar um sonho? Meus irmãos, grandes sonhos são apenas sonhos se não saírem do papel. Como fazer isso? Compreendendo que é necessário a nossa coragem, tá? O nosso dinamismo, a nossa ousadia. Ou seja, é necessário você se mover no sobrenatural para que os seus sonhos sejam concretizados. Deus não vai realizar nenhum sonho, ainda que Ele tenha um projeto de vida
para determinada pessoa, Deus não vai realizá-la se ela não se mover, se ela não cumprir com a sua parte, se ela não fazer o que Deus determinou para ela fazer. Escute bem isso, irmão. Tem pessoas que acham porque são portadoras de uma promessa de Deus, e olha, eu digo-se de passagem, são pessoas até talentosas, pessoas que têm verdadeiramente uma vocação de Deus, aptidão, talentos, mas elas pensam que se elas não cumprirem com a sua parte, Deus então vai fazer todas as coisas sem nenhum problema. Você está completamente equivocado. E como o crente não é redondo, é quadrado, você está quadradamente equivocado. Nada vai acontecer se você não sair à luta, se você não fizer a sua parte. Olha, escute bem isto: seus sonhos não serão concretizados se você não se mover, meu chapa. Não vai, jamais, não vai. Olha, irmão, queremos hoje intimidades com Deus, mas nós não queremos passar por lutas. Nós queremos intimidades com Deus, mas não queremos ser submetidos a provas. Nós queremos ter uma vida vitoriosa com Deus, uma vida abundante, mas nós não queremos passar pela caverna de Adulão. Você quer que as coisas acontecem mais ou menos dentro da sua perspectiva. Eu gostaria que Deus fizesse assim, e assim, e assim. Só que Deus não trabalha assim, e assim, e assim. Deus trabalha do jeito dele. Eu disse que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Deus não trabalha no meu tempo e nem no meu jeito. Deus trabalha no seu tempo e do jeito dele. Você precisa entender isso. E quando eu leio esta passagem aqui, eu posso entender que o fracasso jamais te surpreenderá se a sua vontade de vencer for suficientemente forte. Isso é verdade? Isso é uma frase que está aí nas mídias sociais, mas é verdade. O fracasso jamais te surpreenderá se a sua vontade de vencer for suficientemente forte. E eu vejo Davi aqui disposto a vencer. Pastor, qual era a dificuldade que Davi estava inserido? Escute bem isso. Davi, ele era um homem escolhido por Deus, sim ou não? Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas gente que é escolhida por Deus e segundo o coração de Deus, também passa pela prova, sendo uma pessoa fiel, uma pessoa justa, uma pessoa que faz coisas aprazíveis diante dos olhos do Senhor. Deus submete a passar pela caverna de Adulão? Será que não há um equívoco aqui não? Será que Deus não escolheu uma outra pessoa? Será que Deus escolheu de fato Davi? Poxa, vamos entender um pouquinho essa história. Davi já tinha sido ungido rei. Mas olha para cá, um rei sem trono. Porque Davi, ele foi ungido rei
com apenas 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ele assumiu o trono, tá? Definitivamente, com 30 anos. Equivale dizer que mesmo sendo já ter sido ungido rei, ele ficou 18 anos sem trono. Ou seja, esperando Deus fazer do jeito dele. E você que é apressadinho, não quer esperar nem um ano, não quer esperar nem um mês. Ah não, se a minha bênção não vir, eu mudo de igreja. Se a bênção minha não vir, eu vou mudar de cidade. E se precisar eu mudo até de país. Ô, irmão, quando Deus tem uma promessa na sua vida, fique tranquilo, fique no teu lugar. A Bíblia diz, não é você que tem que correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, está escrito: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas tem um porém: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, você não precisa correr atrás da bênção. Olha para cá, se você tem a promessa de Deus na sua vida, a bênção do Senhor é que vai correr atrás de você. Davi entendeu o propósito. E olha, permita a minha franqueza, porque tem muita gente que não entende o propósito de Deus. Tem muita gente que não entende o trabalhar de Deus, a sua forma, ou eu diria, multiforme graça. Deus trabalha de várias maneiras. E muitas vezes, eu e você, nós não queremos passar. Eu preguei aqui domingo passado sobre Jeremias, que Deus mandou ele descer a casa do oleiro. E eu disse que muitas vezes nós não queremos passar pelos processos. Ah, Senhor, mas está difícil, eu não vou conseguir. Se Deus prometeu, você vai conseguir. Aguente firme. Você precisa ser resiliente. Você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa ser uma mulher de fé. Você precisa ser um homem de fé. Você consegue. Você pode. Você vai chegar lá. Mas você precisa passar pelos processos. E eu vejo aqui Davi passando pelos processos. Poxa, gente, o homem já tinha sido ungido rei. O que Saul estava fazendo lá no trono? Porque Deus não arrancou ele imediatamente e o substituiu, dando a vez àquele que for ungido. Teve rei que assumiu o trono com 8 anos. Davi já tinha 12. Ele estava apto e era um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia ter assumido, mas Deus estava fazendo Davi entender que ele deveria passar pelos processos. E quando eu leio aqui, eu vejo um Davi em fuga. Que isso, pastor? É verdade. A Bíblia diz que Davi, olha para cá, ele estava fugindo diante da face de Saul. Sabe por quê? Deixa eu lembrar essa história para você. Quando Saul soube que Deus tinha escolhido dentre a casa de Jessé um dos seus filhos como rei de Israel, ele ficou furioso. Ele ficou tanto furioso que ele não deu uma brecha para o inimigo, ele já abriu uma porta, ficou endemoniado. Tanto é que o Davizinho muitas vezes era convidado para ir até o palácio para tocar a sua harpa. Eu acredito que a harpa de Davi só tinha uma corda.
E ele tocava meio desafinado, mas ele tocava com unção. Tem unção aí, irmão? Tem, né? Glória a Deus. Ele tocava com unção. Oxalá que os nossos músicos aqui, com instrumentos de último tipo, de última geração, venha tocar e cantar com unção. Porque eu acredito que a harpinha do Davizinho até tinha umas cordas meio desafinadas, mas quando ele começava a tocar lá no palácio, a Bíblia diz que os demônios marchava em retirada, saía de Saul. Sabe por quê? Porque Davi estava cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo faz total diferença. Olha para cá, Saul ficou furioso. Ele disse: não, eu tenho que matar esse cara, eu tenho que matar esse menino, eu vou matar. E ele saiu, pegou todo o seu exército à procura de Davi. E Davi, irmão, mesmo sendo um guerreiro nato, porque quando ele foi visitar lá os seus irmãos, todos conhecem a história, que ele trouxe a vitória para o povo de Israel, vencendo o gigante Golias. Mesmo sendo um guerreiro nato, mesmo tendo uma tenra idade, mas era escolhido por Deus. E quem é escolhido, meu filho? Tem a marca, tem unção, tem a graça, tem coragem, tem fé. E ele diz: você vem comigo, você vem contra mim, Golias, com espada, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. E foi e venceu. Era guerreiro. Todavia, ele diz: não. Quem pôs Saul no trono foi Deus. E só ele vai tirar. Longe que eu toque no ungido do Senhor. Mesmo que ele está desviadão aí, mas se Deus pôs lá, vai chegar a hora de Deus tirá-lo para que eu assuma o trono. Ele diz: eu não quero encrenca, eu não quero briga. E ele partiu em fuga, fugindo de Saul. Teve oportunidade que Deus deu a vida de Saul na mão dele. Encontrou Saul dormindo, em vez de ele pegar a espada, cortar o pescoço, ele diz: não, só vou deixar uma marquinha. Cortou a orla dos vestidos de Saul para provar que ele esteve lá, que ele passou por lá, mas ele não era maldoso, uma pessoa de má índole. A Bíblia diz que ele estava em fuga. E é interessante que ele recorre aqui um sacerdote, Aimeleque, e ele chega lá com alguns homens, está no capítulo 21, e a primeira coisa que Davi faz lá, a Bíblia diz que Davi pede comida, pede pão. E agora? Tem pão, tem pão. E Davi com uma fome tremenda, ele diz: eu preciso de pão. Olha, não tem pão aqui, Davi, você chegou numa hora errada, não tem pão. Só tem pão aqui sagrado, pão que é para o sacerdote, está lá no templo. Tem pão lá. E ele correu e foi lá e comeu, irmão. Aleluia, ele foi lá e comeu. E a Bíblia diz que com isso Deus não lhe trouxe nenhuma maldição, porque comida também é algo sagrado. É algo sagrado. Mas a Bíblia diz que ele comeu. Por isso que você precisa vir à igreja. Porque quem vem para a igreja se alimenta espiritualmente falando. Mas eu vou à igreja uma vez por mês. A Bíblia não diz para você vir uma vez por mês. Até porque Jesus disse: o pão nosso a cada dia nos dá hoje. Tem gente que vem, toma um trago d'água e volta daí 15 dias. Vem, come um pedaço de pão e volta daqui um mês. Não, o pão nosso de cada dia. Vem a cada dia de culto para se alimentar de Deus. Já tem pão no templo? Opa, é por aqui. E ele foi e comeu do pão sagrado. E nem por isso Deus o condenou. Mas aí, o sacerdote, ele sabia que Davi estava em fuga. Escute bem a história, antes de eu entrar aqui na caverna, e você vai entrar comigo nela. Davi estava em fuga,
E ele diz: olha, Davi, é o seguinte, você já comeu do pão sagrado, você já bebeu, agora, rapaz, não vai dar para você ficar aqui não, porque Saul vai te encontrar aqui e vai trazer encrenca para mim. E ele foi ali praticamente que expulso. Ele diz então: ó, mas então pelo menos me dá uma arma aí, alguma coisa. Rapaz, aqui a gente não tem arma. Eu tenho aqui um troféu. Mas que troféu você tem aqui? Eu tenho uma espada. Espada? Eu tenho uma espada aqui. E ela se identifica muito com você, Davi. Mas por quê? Eu tenho a espada que você venceu o gigante Golias. Estava lá à disposição. Olha como é que Deus trabalha, irmão. O que você tem? Eu tenho uma única espada. E essa espada é a espada que você cortou a cabeça de Golias. Ah, você tem, então eu vou levar essa. Você não tem outra, eu vou levar. Parece que Davi estava doido. Parece que Davi, ó, primeiro come do que é sagrado, come o pão lá do sacerdote. Aí pega a espada que estava ali como um troféu. Era um troféu. Se compete isso aqui a alguém, esse alguém sou eu que cortei a cabeça do gigante. Dá para cá. Pegou aquela espada. E aí a Bíblia diz que Davi chega aonde? Davi está aí a partir do verso 10 do capítulo 21. Ele foge para Aquis, né? Que era o rei de Gate. E quando ele chega a Aquis, a Bíblia diz, irmão, que ele se levanta e ele percebe que Davi está fugindo diante de Saul. E veio a Aquis, né, que está lá em Gate. E a Bíblia diz que quando os criados de Aquis viu Davi, eles já lembraram de uma música que estava estourando na parada naqueles dias. E a música dizia assim: olha, Saul venceu milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Tá aí, filho, acompanha, tá? E se você puder tirar esse fundo aí, que ele me atrapalha um pouquinho aqui. Põe aquele azul, tá bom? Ó, ele diz, tá cantando um cântico aí, ele está na parada de sucesso. Mas qual é o cântico? Ó, Davi venceu milhares. Saul venceu milhares, mas Davi não. Davi venceu seus 10 milhares. Está aí no versículo de número 11. Davi venceu 10 milhares. E quando aquele rei ficou ouvindo essa música, ele falou: rapaz, é encrenca, hein? A encrenca saiu lá à beira do sacerdote e agora veio para cá. É encrenca para minha cabeça. E a Bíblia diz, irmão, que naquele momento Davi foi reconhecido. Olha para cá. Às vezes o diabo prepara algumas ciladas para a tua vida, mas Deus é o teu defensor. Deus é o teu defensor. E Ele te dará estratégicas que, humanamente falando, as pessoas não vão entender. Jamais. Por que elas não vão entender? Porque a Bíblia diz que naquele lugar, quando Davi foi reconhecido pelo rei de Gate, ele disse: estou morto. Mas Deus deu uma estratégia. Davi tomou uma atitude de um homem doido. A Bíblia diz nos versos 12 e 13 e 14 que Davi, ele enlouqueceu. Ele deu uma de doido. Começou a babar, salivas na barba, ruivar. Alguém olhou e disse: rapaz, o rei disse: eu não vou deixar esse homem entrar na minha casa. Ele está doido. Quantos doidos tem aqui em Gate? Eu vou deixar mais um entrar. Nananina não. E a Bíblia diz que Davi, para se salvar, o que ele fez? Ele pegou e ele fez de doido.
até me lembra do que está escrito na Bíblia, em Eclesiastes 7:7, que pela muita opressão, o justo faz doidice. Olha para cá, talvez a opressão que você está vivenciando na tua vida hoje, você está quase que doido. Mas não fique tranquilo, não esquenta. Mas a minha vizinha lá vai me chamar de doida. Vai me chamar de doida. A vizinha vai me chamar de doida. Sabe por quê? Porque olha, eu tô enlouquecendo. Fique tranquilo. Tem loucura que é de Deus. Até a mensagem da cruz, a Bíblia diz que para os que perecem parece loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A Bíblia diz que até o justo, até o sábio, na muita opressão que ele enfrenta, às vezes ele faz loucura. E Davi estava sendo perseguido. Olha, vamos seguir o meu raciocínio. Davi estava sendo perseguido furiosamente por Saul, que queria cortar o seu pescoço, queria matá-lo. Então, há muita opressão que Davi, ele diz, só tem uma saída. Deus, o Senhor me constrange a passar por isso, me fingir de doido. É a única saída, Davi, que eu encontrei para você. Se finge de doido. E ele começou a gritar, começou a berrar. Irmão, a luta tá ferrenha. Começa a berrar, começa a gritar, meu filho. Você não viu lá? Para mim o Bartimeu lá da Bíblia fez de doido. Porque a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. E as pessoas iam até ele e diz, cala a boca. Repreendia o cego, mas ele clamava cada vez mais. Ele diz, não, eu tô louco para receber o meu milagre, eu tô louco para receber a minha bênção. Irmão, olha que coisa linda o que Davi fez. Alguém pode até censurar, mas rapaz, o homem se descompensou. Parece que Davi se descompensou. Estava louco, Júnior. Ficou doido. Começou a ficar doido. Ficou doido o homem. Mas ele sabia que era a única forma dele escapar daquele lugar. E a Bíblia diz, irmão, que assim aconteceu. No verso de número 14. Coloca no telão. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Esse homem está louco. Está lelé da cuca. Está doido. Por que me trouxesse esse homem a mim? Manda ele embora. Tira ele daqui. Eu vou deixar mais um louco entrar no meu palácio, nos meus termos. E dali, a Bíblia diz que Davi foi expulso. E aí começa então a linda história de Davi na caverna. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 22. Então Davi se retirou dali, e escapou. Foi uma fuga, foi uma porta que Deus abriu. Não queira questionar com Deus, não queira entender como Deus vai abrir uma porta de escape para você financeiramente esta semana. Não queira entender como Deus vai abrir a porta para você aqui em Mongaguá. Mas aqui não tem serviço, aqui eu vou morrer com a minha família. Não vai morrer não, porque poderoso é o Senhor para cuidar de você. Entenda uma coisa, muitas vezes Deus nos submete em alguns processos para a gente passar. Davi estava entendendo tudo. Por que estava entendendo? Porque ele diz que aquela atitude dele de se fingir de doido foi um escape de Deus para a sua vida. E aí diz que ele escapou e se retirou dali. E o que Davi fez? Entrou em uma caverna. Diga assim comigo. E escapou para a caverna de Adulão. Você está percebendo que sempre tem um escape de Deus para mim e para você? Adulão significa juízo do povo,
ou significa refúgio e esconderijo. Deus sempre nos esconde em Cristo. A Bíblia diz lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Oh, descansa em paz. Talvez você chegou aqui tédio, desgostoso, tristonho, perturbado, quem sabe aflito, porque o problema é grande, é graúdo. Mas olha para cá, eu tenho uma boa notícia para você. Entre na caverna de Adulão. São momentos de refúgios. São momentos aonde você vai estar a sós com Deus. É só você e Deus. Irmão, interessante. A gente precisa deixar de ser religioso. Que isso, pastor? Você já viu na Bíblia que para todas as coisas, a Bíblia diz que para todas as coisas, está lá em Romanos, para todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas têm um momento certo, e diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Preste atenção, até algum tempo você passar numa caverna é propósito de Deus. Ninguém vai chegar ao pódio se não entender o processo. Ninguém vai chegar a ser vitorioso se não entender o processo. E a gente precisa deixar da nossa religiosidade, porque a religiosidade nos ensinou, irmão, mas o crente fiel não passa por dificuldade. Está passando por dificuldade é porque está em pecado. Pecou, com certeza pecou. Tem pecado escondido nesta vida, tem pecado escondido nesta família. Só porque está enfrentando prova, a gente já aponta o dedo e diz: tem pecado escondido. Pare com isso, irmão. Isso é religiosidade. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Deus a submete a passar algumas fases na sua vida. Veja bem, olha o que estava acontecendo com Davi. Foi ungido com 12 anos, estava chegando a quase 30 anos e ainda não tinha assumido o trono. Quanto tempo faz que você está sofrendo? Olha para cá, já está querendo parar? Já está querendo desistir? Já está querendo jogar a toalha? Já está querendo amarelar? Mas a luta está ferrenha, a luta está árdua. Pare com isso, irmão. Entenda o processo de Deus para a sua vida. Entenda. Pastor, mas por que Davi entrou na caverna de Adulão? Olha para cá. É porque Davi entendeu. Olha, tem tempo de se alegrar, tem tempo de triunfar, de fazer festa. Mas eu estou entendendo o meu tempo. É tempo de orar. É tempo de buscar a Deus. Irmão, oração gera poder para a batalha. Aleluia. E Deus te convida para Adulão nesta noite, porque oração gera poder para a batalha. Talvez você está titubeando na fé, você está sendo vencido pelos problemas dessa vida, porque você não é um crente de oração. Você não ora. E oração gera o milagre. Oração gera poder para a batalha. É por isso que você está meio esmolecido, querendo parar. Aí eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu vou parar. Sabe por quê? Você quer parar? Porque você não é um crente de oração. Porque ninguém consegue parar um crente de oração. Você lembra de Daniel? Veio o decreto e diz: ninguém ora,
mais. Ninguém pode falar com nenhum Deus, com nenhuma divindade, a não ser se apresentar ao rei e fazer as suas petições. Aí avisaram Daniel: Daniel, pare de orar, porque senão você vai preso. Não, parar de orar? Podem me matar. Ó, chegaram outras notícias. Se não parar de orar, vai ser lançado na cova dos leões. Ah, vai ser lançado na cova dos leões? Não tem problema, eu vou dormir lá com os leões, mas parar de orar eu não vou. Aleluia! E a Bíblia diz que Daniel, por 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e orava a Deus. Irmão, oração gera poder para a batalha. Quer vencer os males desta vida? Seja um crente de oração. Jovem, quer vencer os seus reveses? Seja um crente de oração. Quer ter vitória constante na sua vida? Seja um crente de oração. Ou você pensa que Davi entrou na caverna para fazer festa lá? Entrou na caverna de Adulão para brincar? Irmão, imagine uma caverna. Hoje tem algumas cavernas modernas. Naquele tempo, as cavernas, elas eram escuras. Tinha víboras na caverna, morcegos, muitos mosquitos. Era um lugar frio. Irmão, se refugiar numa caverna, oh meu irmão, aleluia, o lugar pode ser sombrio, o lugar pode ser feio, o lugar pode ser de difícil acesso, mas se está na presença de Deus, aleluia, isso te basta. Eu sempre digo que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Senhor, se é para ir para a caverna, eu já estou indo. E Davi, a Bíblia diz, no versículo de número 1, que ele se retirou da presença do rei de Gate. E ele vai para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos ouviram, e a casa do seu pai ouviram que Davi estava ali, desceram até ele. E eu fico pensando, irmão, às vezes Deus manda a gente entrar na caverna porque quer ter uma aproximação da família. Olha aí, a família estava desunida, mas souberam que Davi estava na caverna. A Bíblia diz que veio os seus irmãos e os da sua família, até o seu pai veio. Aí Davi ficou com pena: não vou deixar papai e mamãe aqui não vou deixar. E ele foi lá, falou com o rei: deixa estar aí pelo menos alguns dias, que eu vou ficar lá na caverna. Mas papai e mamãe não, papai e mamãe aqui não. É muito difícil aqui, papai e mamãe não. Mas irmão, olha, o que eu entendo com isso, Rose? Era um momento de aproximação da família. Porque souberam seus irmãos. Já pensou aqueles irmãos de Davi, Carlos, que só ficavam no videogame? Que quando Davi foi escolhido lá, e eles ficaram bravos: mas escolheu Davi, não escolheu a nós, Eliabe, Abinadab, Samar. Ele agora estava unindo a família. Sabe que tem luta que vem para unir a família. Sabe que tem dificuldade que vem para unir a família. Sabe que tem enfermidade que vem para unir a família. Para o esposo ficar mais ao lado da esposa, que a mãe ficar mais do lado da filha. Tem momentos que Deus prepara dificuldades para unir a família. E a Bíblia diz, no versículo de número 2, isso aqui me chama muito a atenção: e ajuntou-se a ele, olha aí, todo homem que se achava em
aperto. Boas pessoas para a gente ter por perto, né, irmão? Boas pessoas. Eu quero pessoas boas ao meu lado. Pessoas até que possam me ajudar, me dar grana. Aí o que Deus faz? Coloca junto com Davi aqueles homens que se achavam em aperto. Talvez gastaram demais aqueles últimos anos. Excederam, Júnior, nas compras. Compraram muito, reformaram, e aí quando se viram, estavam em aperto, em dificuldade. Quem sabe até ameaçado por um juiz, um credor sem misericórdia, em aperto. E aí se vem um, vem outro, vem um, vem outro, todo homem que se achava em aperto. Segunda classe de pessoa, e todo homem endividado. Olha aí. Se não bastasse os que estavam em um aperto, agora vem todos os endividados. Tem gente endividada aqui, irmão? Peraí, não precisa levantar a mão não, tá? Tem gente endividada aqui? Você quis levantar a mão, você deu um sorriso não, né? Você não faz ainda. Mas é isso. Todo o homem endividado. É o que está escrito. Veio o primeiro grupo, os homens que se achavam em aperto. Segundo, e todo homem endividado. E olha, irmão, veio um terceiro grupo. E para mim esse era o pior, o mais deficiente, Gaspar. Qual era o terceiro grupo? E todo homem de espírito desgostoso. Pessoas que receberam males na vida, que enfrentaram agruras, dificuldades, com espírito desgostoso, triste, tédio. Pessoas que estavam em apertos, em dificuldade, e agora entra tudo aí. Pessoas que estavam sendo provadas, pessoas que estavam sendo ameaçadas, pessoas que não recebia o apoio familiar, pessoas que estavam aí para baixo. A Bíblia diz que todas estas pessoas, elas se uniram a Davi. E o que me chama a atenção, que diz, e Davi se fez chefe deles. Você já pensou ser chefe de pessoas que estão em aperto? Mas vai me pedir emprestado. Pessoas endividadas, ser chefe. É bom você ser chefe daquele que está num patamar, né? Olha que maravilha, né? Pessoas que estão num patamar lá em cima. É bom você ser chefe de pessoas, mas não dessa classe. Mas olha o que Deus faz Davi passar. E ele não reclama. Olha para cá. Sabe por quê? Porque Davi estava entendendo o processo. Aleluia. Davi estava entendendo o processo. Entenda, essa luta, ela terá o fim. Ela não vai perdurar a vida toda. Isso é o momento de aprendizado para você. É o momento de crescimento. E eu digo mais, é o momento salutar na sua vida. Poxa, por que Davi não reclamou? Rapaz, olha a classe de pessoas que estão vindo me procurar. Os que estão em aperto, os que estão endividados, e todo homem de espírito desgostoso. Estou arrebentado. Eu vim para cá para cuidar da minha própria causa, para Deus me dar livramento da fúria de Saul. E eu chego aqui, eu vou buscar solução e eu encontro encrenca. Eu encontro problema. Só que você não vê em momento algum Davi reclamando, missionária Siledes. Sabe por quê? Porque Davi estava entendendo o processo. Quanto mais você se bater para lá e para cá, mais vai demorar esse processo. Aguente firme. Pare de reclamar. Eu nunca vi uma geração que reclama tanto como a nossa geração hoje. Eu nunca vi. Biblicamente falando, quando você... Nem a nação de Israel, que era um povo de dura cerviz, obstinado, murmuradores,
murmuraram tanto como a nossa geração. Porque hoje nós temos tudo ao nosso inteiro dispor. Você tem tudo, irmão, e você reclama de tudo. Reclama da família, reclama das pessoas, reclama do carro, reclama da casa, reclama dos amigos, reclama do trabalho. Esse trabalho que você tanto reclama, você não sabe, a fila é enorme que gostaria de ocupá-lo, de estar nesse posto que você está. E você vive reclamando. Davi entendeu o processo. Os que estavam em aperto, e todo o homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E Davi se fez chefe deles. E a Bíblia dá um número próximo aí. E era com ele uns 400 homens. Irmão, era uma grande congregação. Já pensou? Fazia fila. Eles iam para contar o problema deles. Eles iam para contar o problema deles para Davi. Davi, é o seguinte, eu excedi nos gastos, fiquei endividado, Davi. E como é que eu faço? Ele, é oração, meu filho, é oração. Vim um outro dizer, eu estou em aperto, rapaz. Eu estou em grande aperto. Matei meu pai, matei minha mãe, matei para roubar alguém. Rapaz, eu estou em aperto. Seu caminho é Jesus, seu caminho é Deus, seu caminho é oração. Mandava ele orar. Vinha o outro com espírito desgostoso. Aí o que Davi fazia? Ó, o caminho para vocês ter alegria é oração. E a Bíblia diz, irmão, que Davi se fez chefe. Para você ser chefe, você tem que se tornar apto. Se Davi fez chefe deles, é porque Davi estava na altura de ser chefe e ser exemplo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Davi, ele pega, preste atenção, deixa ali aqueles homens, vai e leva o seu pai e a sua mãe, e a Bíblia diz que ele volta, tá? Ele volta, ele vai até Mispa, deixa lá esses homens, deixa lá, ou seja, a sua mãe e o seu pai. Aí ele volta, diz a Bíblia, verso 4: e trouxe perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele, com o rei lá, todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Isso me chama a atenção, que aquela caverna de Adulão era um lugar forte. Aleluia, olha para cá, você está no lugar forte. Eu digo mais do que forte, você está numa fortaleza. Sabe quem cuida de você, meu amado? É Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aqui está o teu lugar de sustentação. Eu termino aqui dizendo o que era para Davi a caverna de Adulão. Se Davi estivesse aqui hoje e eu desse para ele, guerreiro Eduardo, a oportunidade para ele relatar, para ele tirar suas conclusões do que foram aqueles dias para ele na caverna de Adulão, ele assumiria a tribuna, pegaria nesse microfone e dizia: olha, a caverna de Adulão para mim, Igreja Hope, foi a faculdade de Jeová. Aleluia! Olha, a caverna de Adulão para mim foi a faculdade de Jeová. Ô irmão, você está passando por essa prova, mas Deus está com você. Isso é a faculdade de Jeová, é Deus forjando o seu caráter, é Deus preparando, mas aguente firme, passe pelo processo, porque logo mais você vai sair de Adulão. Pastor, quando Davi saiu ali da caverna, para onde ele foi? Diga assim comigo: da caverna
para o palácio. Oh, tem bênção de Deus chegando para a tua vida. O Matias já vai se aproximar aqui. Tem bênção de Deus chegando para você hoje aqui. Tem bênção de Deus chegando para você. Olha para cá. Aguente firme o processo de Deus para a sua vida. Você não vai subir ao pódio se não passar pelo processo. Olha para cá. O que vale mais, carregar uma dor ou carregar um sonho? Eu sou muito mais carregar um sonho, porque a dor não perdura para sempre. Você precisa ter atitude de um vencedor. Você precisa orar, porque a oração gera poder para a batalha. Você precisa acreditar que o fracasso jamais te surpreenderá se a sua vontade de vencer for suficientemente forte. Você não pode titubear na fé. Você não pode retroceder. Você não pode dizer para você mesmo: eu não consigo, porque você consegue. Você não pode dizer para você mesmo: eu não posso, porque o Espírito Santo de Deus que está falando conosco aqui me impele a te dizer que você pode. Você pode. Sabe por quê? Paulo escreveu lá os Filipenses 4:13. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha para cá. Davi foi ungido rei com 12 anos, demorou 18 anos, mas com 30 anos de idade, Davi subiu no trono de Israel. Cumpriu-se o desígnio, a vontade de Deus para a vida dele. Tem um adágio que diz aí fora, quando você está perto de uma bênção, de uma vitória, alguém diz: é pegar ou largar. E eu termino e fecho as cortinas desta palavra dizendo para você: você vai pegar ou largar? Você vai avançar ou você vai desistir? Será que não é hora de você se levantar e seguir em frente, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida? Ah, pastor, mas eu tenho até medo de entrar numa caverna, pastor. Eu tenho até medo. Tem sapo, tem barata, tem cobra, tem água, tem morcego. Olha para cá. Deus vai te capacitar. Você vai pisar na barata, ela vai voar na sua cabeça e você não vai nem espantar. E se tiver que comer alguma que cair dentro do prato, você come também. Tem gente aí que come barata. Não tem problema não. Mas você vai vencer essa luta em nome do Senhor Jesus. Fica em pé. Eu sinto uma glória fluente do trono de Deus aqui. Eu não sei qual hino que Deus tocou no coração do Matias para cantar. Eu estou vendo fogo ali, irmão. Eu estou vendo fogo ali. Eu não sei, mas Deus está aqui para trazer algumas lições preciosas para você. É impossível que você não tenha entendido esta palavra. É impossível. É impossível. Quanto maior o amor, maior será a dor, tá? Deus manda dizer para alguém: ah, eu amo essa pessoa, eu amo muito essa filha, eu amo muito esse filho. Quanto maior o amor, maior será a dor. Então pague o preço por ela. Se a pessoa não quer pagar o preço, pague o preço você por ela. Enquanto nós vamos cantar, eu quero convidar você. Talvez você adentrou aqui com um problema imperioso. Pastor, desvenda aí o que é imperioso. Grande, grandíssimo, grandão, um big problema. Mas sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar por você. Deus pode mudar a tua história hoje aqui.
Deus pode mudar a realidade da sua vida hoje aqui. Sai do teu lugar e venha, enquanto nós vamos louvar. Mas venha depressa, venha aqui diante do altar. Se você crê, se não crê também não vem. Mas se você crê que hoje é noite de transformação, saia do teu lugar e venha. Mas venha glorificando, venha salmodiando, venha, venha.